Obscuro. Olá, a minha família tem uma fazenda em Goiás e isso que eu vou contar foi algo que aconteceu com meu tio e ele nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade e do jeito que eu o conheço, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso e resolveu derrubar uma das áreas da floresta da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo. Foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso, então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. E eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo. E depois de um tempo, apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores na motosserra. Ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca, que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação na fazenda, a que a deixava muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa. Foi quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente à casa, lá adiante, ainda envolto bem na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado e já furioso, querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto da onde ele tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco, a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo de encontro àquilo, achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que se estava mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha. Tinha coisa de 2 metros de altura. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo e nem orelhas. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos e parecia só ter 4 em cada mão. Ele não conseguia ver direito. Não deu para ver a pele, pois não tinha muita luz, mas ela parecia estar coberta por terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou uns 2 metros de distância. Então falou para ele, uma voz quase sussurrante, que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. Então
A criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que ela fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Tá aí, galera, vamos aí um segundo relato. O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois de ter ocorrido, para minha surpresa, pude obter relatos de pessoas que em situações semelhantes também presenciaram tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que eu chegava em casa depois da escola, eu corria para ver a minha avó, que morava conosco em nossa casa. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó, que já estava deitada. Fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama, próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era bem tarde, passava das 11 horas, fazia muito frio e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Então, automaticamente e sem pensar, olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador. Era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho esta imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer nesse exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama, com as mãos apoiadas na cama, nos observando. E quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto, e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundo, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto, que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém não conseguia dormir. Me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação, e somente isso. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono, por volta das 6 horas da manhã, eu despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã, incumbida de tal tarefa diária, fora levar o café da manhã com os remédios da minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido, e quando eu dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos, e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém. E esse sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada, voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período ela se recuperou bem e voltou para casa.
Muitos anos depois, ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida. Mas sempre que eu me lembro dela, inevitavelmente me vem à memória esta aterradora e macabra história, que sempre me deixa muito reflexivo e assustado. Será que aquela criatura que eu vi aos pés da cama da minha avó era a morte querendo levá-la? Bom, este é o meu relato, espero que conte no seu canal. Boa noite e obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um outro relato. Olá, esta história se passou no início de minha adolescência. Hoje eu tenho mais de 40 anos e posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos à história. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Era na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e meus irmãos a conhecíamos por dentro, porque vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos. Eram 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacateira no canto esquerdo. Era uma bela casa. No lugar da senhora Ana, mudaram 3 irmãs: Clara, Josefina e Marília. Infelizmente, Marília era doente e tinha um mal no estômago. Era o que a minha mãe dizia, para que hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. A pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador. Chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. E finalmente fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira do céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento, e todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 11 horas da noite, começou. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira, de algum moleque mal educado da vizinhança. Mas pela manhã, para o assombro de todos, viram um enorme caminhão-baú parar em frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. As irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" E os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso. Era brincadeira de algum moleque travesso." As moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e o quarto estava trancado. Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança." Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando do que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, espere e pare um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. Muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite,
gritos que não sabemos de onde vêm. Bom, este é meu relato. Boa noite. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.